Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, aproveite que você está em pé. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 8, versículo de número 22. Foi o que o Senhor colocou em nosso coração na noite desse dia para falar com a sua igreja. Louvamos a Deus por estar aqui. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Um pouco cansado, mas nós temos um compromisso aqui nesta noite. Deus abençoe o pastor Isaías, nosso amigo, nosso irmão, sua esposa, juntamente com todos os obreiros aqui desta casa, amém? Os pastores estão aqui, pastora Rosa, enfim, todos os que estão aqui, em nome de Jesus, que veio nesta noite para glorificar e exaltar o nome do Eterno. Amém. Capítulo 8, vou ler ali que a visão já não está muito boa, né? A idade vai chegando. Terça-feira fazer 50 anos, né? Não é para qualquer um. E aí já viu, né? Mas eu vou ler ali no telão aqui da Assembleia, Marcos capítulo 8, versículo de número 22, que diz assim: E chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e pondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvore que anda. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou estabelecido e já via ao longe, e distantemente a todos. E mandou-lhe para a sua casa, dizendo: Não entre na aldeia. E você diz amém? Amém. Podemos assentar, quem está em pé. Glória a Deus. Meus irmãos, a minha esposa Adriana, missionária, não pôde vir porque já chegou arrumando a casa. Não que as filhas não arrumaram, mas viu como é que é mãe, né? Gosta dos seus detalhes, mínimos detalhes. E eu falei para ela: a pé tu não quer andar mais, só quer andar de avião agora. Porque para Benfica tem que ir a pé, brincando com ela. Falei: eu estou um pouco cansada e está descansando, até porque estamos vindo de uma viagem de 15 dias, né? Era para ter chegado ontem, mas houve um problema no atraso no voo de Natal para Guarulhos. Chegamos em Guarulhos, o avião que vinha para o Rio já tinha partido já. A Adriana entrou em desespero, que nós temos um aniversário de 15 anos da festa da filha de um pastor amigo meu, pastor Rogério, que até pregou na igreja lá na semana da festa. E a Adriana ficou muito triste, ficou apavorada, falou: só amanhã, né? Mas só que Deus, ele cuida dos seus, né? É obrigação da empresa, a companhia aérea, por causa dela o voo foi perdido, né? Colocar os passageiros em um estabelecimento, um hotel, até o dia seguinte. E assim foi feito, graças a Deus. Adriano falou: esse aniversário eu nunca vou esquecer. Eu falei: por quê? Eu estava em Natal, agora estou em Guarulhos, né? E nós vamos comer o quê? Eu falei: não, já está tudo já preparado, com certeza. Irmão, o hotel top, a camisa, a janta de primeira. Eu falei: aí, como é que Deus faz? Te trouxe para Guarulhos para tu almoçar nesse restaurante chique aqui, sem pagar R$1. Ainda tinha direito de café da manhã ainda. Então nós chegamos muito cansados, mas o Senhor foi louvado naquele lugar lá. Pregamos para parentes, né, que é mais importante, e a obra de Deus foi feita, e nós estamos aqui nesta noite. Meus queridos, eu li uma palavra aqui, deixa eu acompanhar na Bíblia aqui, no livro de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 22, que fala justamente, né, como a gente lemos aqui, sobre uma cura que aconteceu em Betsaida, que é uma aldeia que Jesus, por muitas vezes, esteve ali pregando, e era também a aldeia que era de André, de
Pedro, né? E de alguns dos seus discípulos, ali era a aldeia de Betsaida. Então era bem conhecida essa aldeia aqui, mas essa aldeia também não era só conhecida por ser casa, ou por ser aldeia desses discípulos que foi citado aqui, mas também por uma coisa que ia marcar essa aldeia, como marcou, que foi a incredulidade do povo que habitava nessa região, ou nessa aldeia chamada Betsaida. Aqui já era o finalzinho, ou era onde desembarcava já quase o Rio Jordão. Betsaida significa casa de pesca ou lugar de provisão. Então é neste lugar de provisão ou lugar de pesca aonde Jesus vai fazer um milagre, tá? Alguém pede a Jesus para fazer um milagre. Por quê? O lugar da provisão, que era Betsaida, mas nos dias de Jesus era o lugar da incredulidade. Agora, como é que pode? Jesus visitava aquela aldeia, alguns sabiam que Jesus estava ali, outros sabiam também que alguns discípulos foram escolhidos daquela aldeia ali para seguir a Jesus, e a fama de Jesus já percorria, porque quando a gente leu aqui, quando ele chega nessa aldeia, alguém traz um cego e pede para que ele venha tocá-lo para que ele seja curado. Então ele sabe que Jesus tem poder para fazer cura ou para fazer milagres também. Logo então, mesmo eles sabendo disso, essa aldeia vai ficar marcada como a aldeia da incredulidade, um povo incrédulo, que via milagre, que sabia que Jesus podia fazer milagre, mas mesmo assim não acreditava nos milagres que Jesus poderia fazer, ou que já tinha feito, tanto que o próprio Jesus, alguns capítulos adiante, ele vai dizer que Betsaida e Corazim vai ser abatida, Betsaida e Corazim vai ser humilhada. Por quê? Ele fala, porque os milagres que foram feitos aqui, se fosse feito lá em Sodoma e Gomorra, eles de Sodoma e Gomorra teriam se convertido pelos milagres que foram feitos aqui. Jesus estava dizendo, vocês estão deixando de aproveitar quem faz milagre, quem resolve o problema, quem muda a vida, por causa da vossa incredulidade. Mas eu vos digo, se Sodoma e Gomorra tivesse visto o que vocês viram aqui, eles não teriam perecido, eles teriam se convertido. Jesus está dizendo, nem todo mundo tem oportunidade, e muitas vezes aqueles que têm oportunidade não sabem aproveitar a oportunidade que têm. Mas o Senhor é Deus de segunda oportunidade. Por quê? Eu estava pensando nessa palavra que a pastora leu aqui, na sua saudação, sobre aquele homem paralítico, e eu falei na igreja, lá na escola bíblica dominical, o seguinte, Jesus, ele volta de novo para este lugar, onde foi curado o paralítico, para dar uma oportunidade a este homem. Por quê? Porque o texto de Marcos, capítulo 2, vai dizer, outra vez Jesus voltou para Cafarnaum. Outra vez Jesus voltou para Cafarnaum. Por quê? Porque este homem aqui não teve a oportunidade das outras vezes que Jesus esteve lá. Mas Jesus vai voltar de novo e esse paralítico vai aproveitar a oportunidade que vai ser dada para ele mais uma vez. Viu o milagre Betsaida, mas não se rendeu. Precisou poder, mas não se arrependeu. Presenciou o poder, mas não se arrependeu. Betsaida viu o poder, Betsaida viu o milagre, mas não se arrependeu da sua incredulidade. Onde não há, irmão, onde não há rendição, nasce cegueira. Por quê? Tem um homem cego lá. Tem um homem que perdeu a visão lá. Tem um homem que não enxerga lá. Mas só que o pedido aqui é meio inusitado, porque alguns das pessoas que estão lá, pegam esse cego e diz para Jesus, toca nele, Jesus. Chegando lá, trouxeram um cego e disse, toca nele. Jesus não vai tocar no cego de primeira. Jesus não vai atender o pedido desse povo aqui de primeira. Jesus não vai fazer isso. Por quê? Porque Jesus não vai fazer isso. Porque não é apenas os olhos que estão cegos, mas a alma que está cega. Não é a percepção na forma de enxergar, né, a gente aqui. Não é isso. É o quê? Porque é necessário Jesus tirar ele do meio da aldeia
para fazer o milagre. Porque antes de Jesus tocar na vista desse homem, Jesus vai mudar o lugar que ele habita, o ambiente que ele está. Então não adianta, irmãos, Jesus abriu nossos olhos se o ambiente que a gente está, que está fazendo a gente não enxergar nada. Ele vai tirar primeiro do ambiente, para depois tocar nos olhos. Ele vai tirar primeiro do lugar de incredulidade, para depois tocar nos olhos. Não apenas nos olhos, mas também vai tocar na alma desse homem. Não na percepção, na forma de enxergar a gente. É necessário que um cego apareça, como apareceu aqui. Não é acaso, é coerência. Trouxeram o cego até Jesus. Queria um toque, algo rápido, algo direto. Mas Jesus começa pelos olhos deste homem, não. Jesus começa tirando ele daquele ambiente. Eu vim aqui nessa noite para dizer para algumas pessoas aqui que antes de Jesus tocar nos teus olhos, ele vai mudar primeiro o teu ambiente. Porque tem ambiente que não deixa a gente enxergar como a gente deveria enxergar. Então é necessário ele tirar deste ambiente para depois tocar nos teus olhos. Porque não adianta ele tocar nos teus olhos e você continuar no mesmo ambiente que está te trazendo cegueira. Cegueira. Não consegue enxergar, não consegue ver, não consegue ter uma visão ampla, porque o ambiente está trazendo cegueira. Jesus não começa pelos olhos. O que Jesus faz? Ele pega esse homem pela mão. Ele pega esse homem pela mão. Porque antes de curar a visão, ele precisa mudar o ambiente. E tem lugares que a gente não consegue sair, porque nós acostumamos com lugares. E como é que a gente sai? Só com a mão de Deus. Só com a mão de Jesus. Já percebeu? Tem lugares, irmão, que a gente não consegue sair. Até porque, se o lugar trouxe cegueira, você não consegue enxergar o caminho. E como é que tu sai? Jesus pegando nas tuas mãos. Uma vez alguém falou para mim, eu creio na profecia, se tu não sair, eu vou te pegar e te arranco com raiz e tudo. Eu falei, graças a Deus, porque Ele sabe o que faz. Porque tem ambiente, ou tem lugares que a gente estamos tão enraizado que a gente não consegue sair. Mas Jesus disse, se tu não sair por bem, tu também não vai sair por mal, porque eu não vou fazer isso. Mas eu vou pegar você pela mão e vou te arrancar com raiz e tudo, mas tu sai deste lugar. Tem ambiente, tem lugar, tem amizades, tem certas coisas que a gente está tão enraizado que a gente não tem coragem de sair, não temos coragem de abandonar, não temos coragem de meter o pé. Já que tu não tem coragem, eu vou pegar você pela mão e vou te tirar deste lugar. Olha, irmão, tem alguém pedindo para Jesus tocar nesse cego, mas Jesus não vai tocar nos olhos dele. Jesus vai pegar ele pelas mãos. Para quê? Para tirar ele de lá. Da onde? Daquela aldeia. Porque antes de curar a visão, ele precisa mudar o ambiente. Porque o texto diz que Jesus o leva para fora da aldeia, para fora daquele ambiente. Porque há lugares que não sustentam milagres. Presta atenção. Há lugares que não sustentam milagres. Porque eles eram incrédulos, irmão. Eles não acreditavam, mas mesmo assim pediram, mas não acreditavam. Está igual aquela irmã que orava para Deus tirar o monte de frente da janela da casa dela. Porque todo dia que ela abria a janela, ela dava de cara com o monte. Aí ela leu que se tivermos fé, Jesus removeria montanhas. E ela disse, eu vou orar a noite toda e eu quero ver amanhã esse monte fora da minha visão. Ela orou a noite toda, pedindo para Jesus remover aquele monte. Quando ela acordou de manhã, que abriu a janela, quem estava lá? O monte. Sabe o que ela disse? Eu sabia que tu não ia sair daí. Você não entendeu. Orou em vão, orou à toa. Porque orou sem acreditar que o milagre iria acontecer. Esse povo está pedindo milagre.
Esse povo está pedindo milagre não para eles, para alguém que está cego. Esse povo aqui está pedindo milagre não para eles, mas para alguém que está cego. Mas, na verdade, os maiores cegos aqui não eram os cegos, eram aqueles que estavam pedindo para a visão do cego ser aberta, porque eles enxergavam, mas não queriam enxergar na área espiritual, que o dono do milagre, ou aquele que podia fazer o milagre, estava ali para mudar a situação, mas eles preferem transferir o milagre, dizendo, não, a gente já está enxergando, quem tem que enxergar é esse homem aí, mas na verdade quem era cego era eles não conseguiam ver que ali estava a oportunidade de mudar. Como é que nós queremos milagre, se o lugar que a gente está não sustenta o milagre, irmão? O ambiente que a gente está não sustenta o milagre. Estamos vendo o tempo hoje que as pessoas estão criticando tudo que a gente acreditou lá atrás. Tudo que a gente acreditou lá atrás, hoje o povo critica. Nossos próprios irmãos criticam. Nossos próprios irmãos não acreditam. O que a gente acreditou há 30 anos atrás, hoje eles fazem chacota do que a gente acreditou. Tem gente que não acredita mais em campanha, não acredita mais em subida de monte, não acredita mais em jejum, não crê mais em oração, não crê mais em leitura da Bíblia, não crê mais num pão diário, não crê mais numa leitura diária, não crê mais em santificação. Por quê? Enveredaram pelo caminho de estudos teológicos e se desviaram de Deus. Nada contra a teologia, mas hoje em dia está apagando o fogo de muito crente, mas eu ainda acredito num Deus, que aqueles que creem em milagre, o milagre acontece. Eu vi esses dias um pastor bem conhecido debochando do poder de Deus. Receba aí os alunos dele fingindo que estava caindo. Eu falei, porque ele nunca sentiu isso de verdade. Porque a letra mata, como disse Paulo lá, claro que é a lei. Mas trazendo para hoje a letra, os estudos, as coisas mais profundas, estavam tirando a espiritualidade de quem deveria ser espiritual de verdade. Se eles não acreditam naquele poder, ainda existe alguém que acredita. É por isso que a gente ora aqui e Jesus visita o hospital lá. É por isso que a gente ora aqui e Jesus visita presídio lá. Porque Jesus vai em lugares que a gente não pode ir, meu irmão. Mas Jesus vai. Eu falei na igreja lá, Deus não precisa de passaporte para viajar. Deus não precisa de carro para viajar. Deus não precisa de avião para viajar. Porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto Ele está aqui, Ele está lá. Meus queridos, nessa noite, se você não acreditar no milagre, você está perdendo o tempo dentro da casa. Aleluia, dentro da casa. Vivemos um tempo hoje que a gente ouve muita mensagem, ouve muito pregador, e eu estava pensando nisso, mas a gente não tem coragem de botar em prática o que a gente ouve. A mensagem de hoje é só de receba, e você vai ter, tu vai possuir, tu não vê ninguém chorando, tu não vê alma se rendendo, tu não vê ninguém se quebrantando. A mensagem hoje é gafiando ao outro. Estão querendo tua cadeira, vão acabar contigo, vão puxar o teu tapete. Nunca existiu tanta coisa como essa nesses últimos tempos hoje. Mas por quê? Porque o povo esqueceu que o ambiente é de milagre, mas eles não estão acreditando mais. Mas para quem acredita, Jesus nessa hora está dizendo, eu vou pegar você pela mão e vou te tirar do meio deste povo que está até debochando, que tu diz que ateus estão debochando de você. Diz que tu está fazendo campanha de oração para resolver o problema, e estão debochando de você. Diz que você dobra o joelho, mas nada acontece agora, porque o resultado vai vir depois. Porque eu ainda creio no poder dos joelhos que se dobram. Aleluia! Viu? Ele pega o homem e traz para fora, porque há lugares que não sustentam milagres, ambientes que sabotam o processo, ambiente que sabota o processo, território que deforma a visão. Irmão, nunca se viu tanto hoje pessoas que retêm a promessa em sua vida, com medo de falar, porque eles acreditam que falando, os próprios irmãos vão sabotar o seu sonho. Meus queridos, aquilo aconteceu foi com José, porque eu não acredito que um Deus que sustenta esse universo
vai deixar de cumprir promessa na sua vida porque você falou e alguém disse que tu não vai conseguir. Não acredito. Agora, saiba de uma coisa, ainda que alguém tente sabotar o processo do teu sonho se tornar realidade, eles se esqueceram de uma coisa, que se o José contou e os irmãos dele aprontaram com ele, era plano de Deus. Porque Jacó nunca ia liberar José para o Egito, então ele tinha que ser vendido mesmo. Ele tinha que ser vendido mesmo. Jacó não é o seu avô Abraão, porque quando Deus pediu o Isaac, Abraão deu. Mas se Deus falar para Jacó, eu quero o teu José, diz, o meu José, eu tenho 11 filhos aí, meu irmão. Escolhe qualquer um aí. Tem um cabarrão aí chamado Rubem. Esse é o mais terrível. Pode levar Rubem. Mas Deus não queria Rubens, que era o primogênito. Deus queria José. E eu fiquei pensando assim, por que Deus não quis Rubens, que é o primogênito? Por que Deus escolhe José? Porque lá na frente, o José passa pelo processo da tentação da carne. A mulher de Potifar. Aí Deus diz, mas por que o Rubens não foi? Porque se Rubens deitou com a mulher do próprio pai, imagine com a mulher dos outros. Você entendeu? Hã? Se ele não poupou a mulher do próprio pai, imagine a mulher dos outros, meu irmão. Eu falei, não, esse cara aí não. Vai José mesmo. Hã? Vai José mesmo. E alguém um dia na escola bíblica do Rio de Janeiro falou assim, foi até o pastor José Brandão, ele disse assim, a diferença de José para Sansão foi que um resistiu e virou governador, o outro, que era na tentação, morreu cego, humilhado, perdeu o direito de ser juiz, porque enquanto você corre, irmão, você está crendo no processo que vai acontecer lá na frente, por aquilo que você passou aqui agora, porque tem territórios que deformam a visão, e olha, se tem território que deforma a visão, a gente entende o seguinte, tem gente que não enxerga. E eles que não enxergam querem que você seja igual a eles. Não conseguem enxergar. Enquanto você tem uma visão, tem gente que tem outra. E o perigo está aí. É que eles têm visão retorcida da tua. Já que eu não consigo ter uma visão ampla, uma visão bem nítida, e ele está tendo, eu vou tentar deformar a visão dele. E como é que acontece? Com palavras. Incentivando a você não crer na tua visão. Eu falei na igreja que eu congrego lá, eu tenho uma visão. Já que eu tenho uma visão, eu não posso colocar minha visão em prática agora, porque não é o meu tempo e nem minha hora. Mas quando chegar a minha hora e meu tempo, a visão que Deus me deu, eu vou botar em prática. Porque eu estou na visão, seguindo a visão de outra pessoa que Deus colocou. Mas quando chegar o meu tempo, seja lá ou qualquer lugar, se Deus quiser, eu vou colocar a minha visão em prática. A minha esposa fica assim, Deus me deu uma visão assim, Deus me deu uma visão assado. Falei, e aí? E aí que eu falei, olha, a visão pode ser para agora ou a visão pode ser para depois. Às vezes Deus não quer que você bote em prática o que Ele deu agora, essa ideia que Ele te deu agora. Então vai preparar um momento, um ambiente, para você botar essa visão em prática. Agora, tem gente que não consegue ter visão nenhuma e quer retorcer a tua visão na obra. Sabe o que acontece? Você começa a desanimar, você começa a entristecer, você começa a esmorecer, você começa a se enfraquecer. Daqui a pouco, meu irmão, você não está crendo mais em nada, porque o ambiente tirou a visão nítida que você tinha, deformando ela. Não adianta enxergar certo, vivendo no lugar errado. Não adianta enxergar certo, vivendo no lugar errado. Eu falei aqui no começo, tem ambiente que ele tem que pegar a gente pela mão para nos arrancar. Mas eu estou falando aqui, olha o que Deus falou comigo, mas tem ambiente que você já viu que não é o seu ambiente. O que você está fazendo lá? Nesse círculo de amizade, nessas conversas que não edificam. O que você está fazendo lá? Se você sabe que isso está te prejudicando, o que você está fazendo lá? Aí você tem que ser muito crente para reconhecer, eu estou lá porque eu não tenho força para sair. Mentira. Me arranca. Pega nas minhas mãos.
como tu fez com esse cego, e me tira do meio deste povo, que está me usando como um deboche, dizendo para tu tocar em mim como um deboche, porque eles não acreditam que tu pode fazer. Aí o que Jesus tem que fazer? Tirar para fora, tirar do lugar errado. Não adianta enxergar certo, vivendo num lugar que ensina errado, que é errado. Ele tira o homem, ele conduz o homem, ele afasta o homem, e depois que ele faz tudo isso, ele toca. Tem gente que não vai ver o toque na sua vida. Tem gente que ele vai ter que tirar você do meio para depois tocar. Tem gente doido para ver o toque, mas vocês não vão ver. Vou levar ele lá para fora. Eu estava pensando nesses dias, a vontade não era nem de voltar para o Rio de Janeiro. Eu falei, Adriana, se eu pudesse, ficava aqui. Se eu pudesse, ficava aqui. Comprava uma casa aqui, se eu pudesse, ficava aqui. Porque antes de eu viajar, Jaques, eu falei para a Adriana assim, minha filha, tem ambiente que não deixa a gente crescer. E para a gente crescer e prosperar, tem que meter o pé. Né? Tem que sair fora. Pode perceber. Tem pessoas que viviam, vou dizer assim, em comunidades e não prosperavam. Mas você conhece pessoas que saíram e hoje em dia prosperaram. Pois ele diz, mas o Deus não é o mesmo, mas o ambiente não é o mesmo. O lugar não é o mesmo. O lugar não é o mesmo. Alguém um dia disse assim, por que lá não cresce? Por que não comprou do lado? Por que não comprou do outro? Falei, a visão tem que ser ampla. Porque se eu ficar, tá bom aqui, daqui ali tá bom. Não, tranquilo, não, tá bom. Nunca vai crescer. Mas se eu enxergar lá na frente, eu cheguei no Rio Grande do Norte, eu botei até uma filmagem lá no meu status. Visitei a igreja Assembleia de Deus de Natal. Grande, enorme. Aí o amigo que me conduziu dentro da igreja, me apresentando o ambiente da igreja, a nave da igreja disse assim, essa igreja é bonita, né? Eu falei, poxa, mas ela podia ser melhor. Está vendo os carros aí? A garagem é pequena, não comporta esses carros. E toda hora chegando carro, e não tinha culto, toda hora chegando carro de pastor, toda hora. Falou assim, quando tem escola bíblica aqui, não tem como colocar os carros, ficam na rua os carros. Eu falei, por que? Ele falou, porque quem fundou esta igreja aqui, na época que ela foi fundada, que ela foi feita, o pastor, ele teve aquela visão, desse tamanho, é grande, desse ambiente aqui. E alguém disse para ele na época, pastor, vamos fazer uma igreja assim, a igreja tem que ser subterrânea, a igreja seria tipo subterrânea, irmão, mais ou menos isso. Pastor, vamos fazer a igreja assim, assada. Ele, não, vamos fazer desse jeito aqui, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, e vamos fazer desse jeito aqui mesmo. Aí, a visão dele era só para aquele ano, para aquela época. É igual você ter um terreno, e você tem o recurso para construir, aí olha assim, sabe de uma coisa? Vou fazer só uma casa aqui, não vou fazer fundamentos para terceiro e quarto andar, não, fazer só um fundamento para levantar as paredes e botar o telhado, pensando agora. Aí quando chega lá na frente, rapaz, a família cresceu, e agora? Tem que jogar para cima esse negócio, não dá para crescer por lado, vamos jogar para cima. Mas como jogar para cima? Vamos ter que cavar tudo de novo e fazer outras sapatas para sustentar. Por que é que não fez antes? Porque a visão era só para aquele momento. Mas quem tem visão futurística diz assim, eu estou fazendo agora porque amanhã isso aqui vai crescer. Eu vou fazer isso agora porque amanhã o negócio vai dar certo, vai deslanchar, e a gente não vai precisar ir mexer em nada. Morei num barraco 1 ano, morei ali no campinho 1 ano, depois fui para o barraco 1 ano. Aí depois minha mãe concedeu a laje, vou dividir isso aqui, me deu a laje. Aí fiz a casa, um quarto pequeno, um lugar pequeno, era cozinha, banheiro e sala, tudo junto, meu irmão. Já passou por isso já? Tudo junto. Falei, sabe uma coisa? Vamos lá. Aí tocando o barco, daqui a pouco a Adriana pegou um dinheiro e falou, vamos investir na casa, vamos fazer isso, aquilo, outro. Resumindo, a casa hoje, meu irmão, tem 2 salas, 3 banheiros, uma varanda grandona assim, lá de trás, que dá para Fiocruz,
churrasqueira lá, de vez em quando sai um sacrifício no domingo, sobe uma fumaça, não é só de ovo que a gente sobrevive, não é? De vez em quando sai uma fumaça lá, está lá, grande, 3 quartos, 3 banheiros, irmãos, uma laje enorme atrás, na frente, bem grande. Quem já foi na igreja que eu congrego, quem já viu a parte de trás da igreja, a minha casa é do tamanho da igreja. A minha casa é do tamanho da minha igreja, meu irmão. Alguém fala assim, tua casa é desse tamanho. Quem vai na igreja lá e vai lá atrás no banheiro, tem a parte lá, é mais para dentro da igreja. A minha casa é do tamanho da igreja. Aí eu fiquei assim, sabe por que isso? Por quê? Porque quando a gente fez aquele fundamento lá, a gente não pensou só agora, pensamos no futuro. Vamos ter filhos. Aí veio o neto de quebra agora também, né? Mas daqui a pouco vai meter. Em nome de Jesus. Já tomou meu quarto, né? Tive que fazer outro quarto por causa do neto. Falei, isso aí é aumentando, daqui a pouco vai, né? Tá lá. Aí veio o neto agora, meu irmão. Aí quando vem visita, dormia na sala de visita, como os meus tios, minhas tias, mas agora tem um quarto preparado para as visitas. O que é isso? Porque Deus fez isso. Agora, se eu fico num ambiente que não sustenta a visão que Deus me deu, hoje eu estaria morando num barraco. Aleluia. Num barraco. Televisão da época, que eu casei com a Gabriele, 2 anos. A televisão era essa, aquelas de tubo de imagem, uma grande e uma pequena. 2 televisões não, porque uma tinha som e outra tinha imagem. Aí para mim ver, tinha que mudar, porque uma tinha som e outra tem imagem. Hoje em dia Deus nos abençoou. Por que tu fala isso? A visão. Não adianta ele tocar, ele vai ter que te afastar de certos lugares, te afastar de certas amizades, te afastar de certos grupinhos. Mas o milagre não vem completo, porque ele tira o homem e vai tocar. Mas mesmo assim o milagre não vem completo. Porque quando ele toca e pergunta, o que tu vês? Aí o homem vai responder, vejo homens como árvore que anda. Essa palavra, quando diz eu vejo o homem como árvore que anda, é porque isso é Betsaida dentro dele. Olha, como assim? Ele sai de Betsaida, mas Betsaida não sai de dentro dele. Mesmo sendo um lugar de visão, esse homem ainda está com uma visão distorcida. Esse homem está com a visão distorcida. Rapaz, eu fico para morrer. Eu falo para o meu filho, Pedro Gabriel, falo, cuidado quando tu estiver no meio da nata. Como assim? Eu falei, você tem que saber falar. Esse negócio de qual é nós, isso aí não é linguagem lá para fora. E não é nem linguagem para a gente, rapaz. Porque de vez em quando lá em casa ele dá mole na linguagem, né? Assim, qual é, não sei o quê. Opa, tá errado isso aí. Se você for falar isso lá, você vai quebrar a cara. Não, pai, lá eu sei. E não sei o quê. Eu falei, tem que saber mesmo. Por quê? Porque tem gente que sai da favela, mas a favela não saiu de dentro dele. Ainda tem coragem de falar assim, eu sou favelado mesmo, sangue de Jesus tem poder. Escola Bíblica Dominical lá, pergunta às irmãs que vêm aqui, meu irmão, você tem que saber até comer, quando você for convidado numa igreja. Numa igreja. Como assim? Porque às vezes colocam um banquete, de vez em quando eu estou nas igrejas aí, que colocam um banquete, irmão, eu sento, fico lá esperando o pastor chegar. Não toque em nada enquanto o pastor não chegar. E às vezes colocam uns 6 talheres na mesa. Aqueles guardanapos de pano. Aqueles pratos chiques. 2 copos. Eu falei, um é para beber água, o outro é para beber suco. Esse talher aqui é para isso. Eu falo para as irmãs lá, você tem que saber comer. Esse negócio de você estar comendo com pastores e conversando, comendo e conversando, está errado. E quando for falar, coloca a mão aqui, e fala. Quando for falar, coloca a mão aqui e fala. Ainda mais quem gosta de farofa, for falar só Jesus. E fala. Tá? Comer um pouquinho, está satisfeito? Meu irmão, não come mais. Coloca pouquinho. Igual o restaurante que a gente estava ontem jantando. Falei, eu vou comer.
Mas aí quando eu olhei, a galera falou, opa, calma aí, vou botar um pouquinho disso, de aquilo outro. Quando eu olhei um salmão lá, eu falei, salmão não é toda hora, nem todo dia. Vou comer esse salmão aqui, um pouquinho. Aí comi, não fiquei satisfeito, fui de novo lá, mas não com um prato, outro prato. Né? Fui de novo lá, botei mais um pouquinho, comi, ainda teve uma sobremesa, estou satisfeito agora. Mas tem gente que não tem etiqueta. Tem gente que parece estar dentro de casa. Eu já jantei, já almocei com um crente que parece estar pegando colher de pedreiro para comer. Não tem posição nem para pegar num garfo, irmão. E não sabe nem cortar uma carne. Fala assim, mas para que isso? Se a gente mora em comunidade, moramos em comunidade. Mas só que a comunidade não pode nos formar. Nós que temos que mudar. Dependendo do ambiente que a gente está, nós que temos que mudar. Já sentei em altar que pastores renomados olhavam para mim assim, ó, meu filho, você é militar? Eu começava a rir por dentro. Falei, meu pai do céu, se esse homem soubesse se eu sou varredor de rua. Não, eu não sou militar não, pastor. Não, porque você tem pinta de militar. Estou em Natal lá, aí levaram a gente para um hotel lá, para conhecer um hotel. Quando eu cheguei na recepção do hotel, Jacques, a mulher falou assim, você é a polícia? Eu comecei a rir. Não, o senhor é tão sério, eu comecei a falar, Adriana, eu olhei para a Adriana, a Adriana olhou para mim e começou a rir. 3 vezes a mulher perguntou, eu falei, se eu mostrar a carteira aqui para essa mulher de capelão, ela vai ficar doida, porque o símbolo parece até de polícia, eu até escondo dentro da carteira aqui, até boto uma foto em cima do símbolo, porque se abrir parece de polícia. Falei, se eu mostrar, essa mulher vai ficar doida. Por quê? Até nesses lugares, nesses ambientes, nós temos que saber se comportar. Por quê? Vou terminar. Porque o ambiente não vai mudar esse homem. Jesus vai tirar ele do ambiente, mas o milagre não vai ser completo. Por quê? Ele diz, veja o homem como árvore que anda. Ele voltou a ver, mas ainda vê errado. Ele volta a ver, mas vê errado, porque Betsaida está dentro dele. Porque o ambiente não só cerca, eles formam. O ambiente não só vai te cercar, ele vai te formar também. Olha uma coisa, se você começar a andar com certo tipo de pessoas, se você não for um influente no meio deles, você vai ser influenciado. Você vai começar a se vestir como eles, falar como eles, andar como eles. Eu andava com um certo amigo, irmão, que ele andava todo arrumadão. Daqui a pouco eu comecei a fazer terno. Só não fiz sapato, mas terno eu fiz, camisa eu fiz. Quando eu fui ver, estava igual o cara, porque eu pensava assim, as igrejas que ele está indo, e eu estou indo com ele, do jeito que ele anda, eu tenho que andar para não ficar para trás. É tipo assim, 2 feios, mas só que um feio é mais feio do que o outro. E aquele que é mais feio daquele feio, ele fica mais visível, mas aquele outro feio, ninguém vê. Então, vou andar com mais feio, mais feio do que eu, para ninguém me enxergar, vai enxergar ele. Aí comecei a fazer terno, mas só que a minha esposa falou assim, opa, melhor tu parar com isso. Falei, porque toda semana está fazendo a camisa, toda semana está fazendo um terno. E teus filhos, olha como é que está andando. Me despertou. Falei, opa, abriu meus olhos. Porque o ambiente vai te cercar. E ele te cercando, vai deformar a tua visão. E dependendo do ambiente que você está, tu vai ter a visão distorcida. Porque ele diz, eu vejo o homem como árvore que anda. Uma visão distorcida. O homem como árvore não é inocente, é revelado. As árvores são cortadas, usadas e exploradas. As árvores são cortadas, usadas e exploradas. A visão é relativa. Por quê? Quando esse homem vê os homens como árvore que anda, ele quer dizer, quem vive muito tempo em ambiente doente, aprende a enxergar pessoas como recursos, porque são árvores. Vai me trazer recurso. Árvore traz recurso. Árvore aproveita a madeira. Árvore aproveita a sombra. Árvore aproveita o fruto. Quem vive em ambiente doente vai começar a ver pessoas como recurso. Eu preguei na igreja e falei assim, quando Saul enxerga que Davi é resolvedor de problema, ele puxa Davi para o lado dele, dizendo, não sai mais do meu lado, porque o problema que eu não resolvi, Davi resolveu. Então ele é resolvedor de problema. Então tem gente que só vai querer você do lado dele, porque você sabe resolver os problemas dele.
E enquanto você sabe resolver os problemas dele, você vai acumulando problema para si. E outra coisa, quando eles perceberem que você já não é mais útil, vão te jogar fora. Vão te descartar. Né? Quem vive muito tempo num ambiente doente, aprende a enxergar pessoas como recurso. E quando há fruto, fica. Quando acaba, descarta. Enquanto você dá fruto, você vai ficar. Mas quando acabar os frutos, eles vão te descartar. Deixa eu terminar. Ele sai da aldeia, mas a aldeia não saiu dele. O homem sai da aldeia, mas a aldeia não sai dele. Por isso Jesus toca de novo. Um toque não é suficiente. Ele tem que tocar de novo. Já viu? Eu falei na igreja lá o seguinte. Teve uns mensageiros que foram pregar lá, e teve um mês lá, que sabe aquelas mensagens que é a mesma coisa, mas de modo diferente, mas você que está ligado é a mesma coisa, Aí no final de uma das mensagens, alguém falou assim, boa esta palavra. Claro, a gente fala isso, né? Deus falou conosco de novo. Quando acabou o culto, eu falei para a pessoa, você falou que Deus falou conosco de novo e vai continuar falando. Ele, por quê? Porque você não ouviu, por isso que ele falou de novo. Porque quando você ouvir, ele vai parar de falar. Aleluia. Eu falei, mas por que isso? Eu já vi o teu filho? Tu não tem filho? Tenho. Já viu o teu filho quando era pequeno? O quê? Quando você falava para ele, para de tocar nesse negócio. Ele tocava. Você repetia, para de tocar nesse negócio. Ele tocava. Mas quando você falou mais forte, e ele tocou, e quebrou a cara, ele não te ouviu. Mas tem filhos que ouvem e não toca mais. Aí ele ouviu e você parou de falar, para de tocar nesse negócio. Enquanto a igreja não ouviu o que ele está falando, ele vai continuar repetindo a mesma coisa. Até a gente ouvir o que ele está falando. E às vezes é individual. Tu corre desse culto aqui, vai para a consagração amanhã, é a mesma palavra. Aí vem para a doutrina, a mesma palavra. Aí vai para a oração, a mesma palavra. Pô, Deus falou comigo de manhã, de tarde, de noite. Tu não ouviu ainda, por quê? Vai continuar falando. Ele está lá no ambiente. Sai do ambiente. O ambiente distorce a visão dele. Ele continua com o ambiente dentro dele. Por quê? Porque sair do lugar é o começo, mas ajustar a visão é o milagre completo. Ele sai do lugar, já é o começo. Mas Jesus vai não só tirar ele do lugar, vai ajustar a visão. É um milagre completo. Então tudo muda. Agora ele vê distintamente, com clareza, com precisão. Agora ele não usa pessoas, ele as reconhece. Primeira visão é a árvore que anda. Segunda visão, estou vendo os homens como eles são. Eita Jesus! Esse culto aqui, Deus está falando com a gente assim, ó, eu vou abrir tua visão, para você ver as pessoas, como elas são de verdade. Como elas são de verdade. Eu dou gargalhada às vezes, falei, rapaz, depois que inventaram o celular com câmera, ninguém passa desapercebido, porque eu vejo as pessoas que no culto, mas você que conhece de verdade, essa pessoa não é assim. Eu conheço essa pessoa. Mas quem não conhece, que compra. Mas a gente fica, eu conheço a pessoa. De vez em quando eu falo assim, eu te vi dando, karatê, mistério, mas aqui tu é uma barata morta. Eu te conheço. Eu te conheço. Fica todo mundo assim, o que é isso, pastor? Aqui é uma barata morta. Mas na igreja dos outros, pula, faz, acontece. E aqui? Parece até um fantasma. Ninguém ouve tua voz. Ninguém ouve você passando. Mas na igreja dos outros, sangue de Jesus tem poder. Aí eu olho assim e falo, não acredito que é fulano. E teve um que falou assim, aí, a tua igreja lá, fulano de tal é profeta. Eu falei, na tua igreja, porque aqui não é não. Nunca vi dando uma profecia para mim. Lá é, aqui não é. Aqui não é. Aqui não é, porque você vê a precisão, a visão é completa. Agora não usa a pessoa, eles reconhecem a pessoa. Talvez o seu problema não é a falta de fé. Seja excesso da brecha de saída. O lugar que traz o problema. Tem ambiente que limita. Tem lugar que distorce. Tem ciclo que adoece sua visão, irmão.
E Deus não começa pelos olhos, Ele começa pela direção. Não adianta eu abrir teus olhos, tu não tem direção. Eu vou te dar direção primeiro, depois eu vou abrir teus olhos. Eu vou te dar direção primeiro, depois eu abro teus olhos. Porque não adianta abrir teus olhos, tu sem direção. Ele vai te pegar pela mão e vai te tirar, como eu falei. E eu termino aqui, porque é a coisa que só fica clara quando você aceita sair. Eu estava dentro do avião pensando nisso. Tem coisas que só fica clara em nossa vida, na nossa família, quando a gente decide sair. Por quê, pastor? Porque a gente dentro não conseguimos enxergar. Vou te provar. De novo com os filhos. Com os filhos. Está aqui, eu vou usar aqui meus amigos, meus irmãos aqui. Jacques e Fernanda. Está o Miguel ali, está a Sarinha ali. Eles não percebem o crescimento deles. Mas quem está de fora fala assim, pô, está grandão, hein? Pô, ontem estava pequenininho. A gente que está dentro da casa não consegue enxergar o crescimento dos nossos filhos. Mas quando a gente está com eles na rua, pastor Isaías, alguém fala assim, rapaz, Isaac está grandão, hein? A gente olha assim, pior que está mesmo. Pior que está mesmo. E o problema de a gente ter filho homem é demais. Por quê? Todas as minhas camisas do time, o moleque usa. Minha camisa! Aí chega o Biel. Pô, cara, minha camisa, cara, comprei ontem. Não, e bota para ir na padaria, cara. Eu fui na padaria. Eu só fui na padaria. Falei, essa camisa não é para padaria, não, rapaz. É para mim sair, cara. Aí, às vezes, ele fica assim, aí, fui no teu guarda-roupa lá, pai. Falei, aí, pô, tem camisa lá que tem até etiqueta. Falei, claro, eu comprei para sair. Pô, mas tá um tempão lá. Falei, cara, no momento certo, eu vou usar ela. Eu vou usar ela. A gente fica assim, rapaz, cresceu mesmo. Mas tem gente, quando a gente está dentro, a gente não consegue enxergar. Só quando Deus nos tira. Que Deus te abençoe nesta noite. Tá? Que Deus nessa noite te conceda a visão. Que Deus venha nos tirar de certo ambiente. Para a gente ter visão e ter crescimento também. Agora, o conselho que Jesus deu para ele, eu vou dar para você e é para mim também. Qual? Não volte mais para lá. Eu já te tirei. Não retorne para lá. Até porque depois dos capítulos que vai vir, há uma condenação para aquela cidade. Olha, Deus nos tira porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. E a gente não entende às vezes por que aquela amizade se desfez. Por que eu não estou indo em certos lugares. Por que ninguém me convida mais. Porque Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, para não te perder, Ele te tira e te dá um conselho. Eu sei que tu gosta de ir lá. Eu sei que tu gosta dessa amizade. Não volta mais, não. Eu falei para Adriana, às vezes você fica teimando em coisa que Deus já tirou. Cuidado, hein? Deus já afastou e você quer trazer para perto. Não traga para perto, que Deus já levou para longe. Porque se você trouxer para perto, vai ter problema. Então, que nessa noite você sai daqui com esta palavra. Deus está nos abençoando, nos direcionando e abrindo nossa visão. Que Deus abençoe a todos. Graças a essa oportunidade, em nome de Jesus.